queria saudar aqueles que nos acompanham através da TV Rica. Para quem não me conhece, me chamo Cristiano, sou ministro nessa casa. Tenho a honra e o privilégio de ser ministro numa casa como o sonho de Deus. E hoje nós vamos falar sobre primícias, amém? Nós vamos falar sobre o fundamento das primícias. Nós estamos começando essa semana que é... E você sabe que a gente coloca essas coisas, mas numa casa profética, é importante você entender que o profético, ele se move naquilo que Deus está mostrando. Então quando você simplesmente fala, vai ser uma semana profética, parece que Deus fala assim, é isso aí meu filho, você falou, então vai ser. E os céus se abrem acompanhando aquilo que foi liberado. Então é uma noite profética, apesar de ser um culto onde nós vamos fundamentar, eu creio que há uma atmosfera profética, eu percebo isso no Espírito. Então fique atento, amém? Para que você possa aprender, para que você possa desfrutar e para que você possa se preparar para aquilo que nós vamos ter a semana que vem. E como o mês de janeiro determina de uma forma tão forte o que é todo ano. É um mês profético, um mês e dias de festa, e precisamos colocar em prática a palavra de Deus pela fé. Então vamos lá. Alguém mexeu aí quando eu mexi, hein? Eu conduzo por aqui. Vamos lá. Romanos 11:16. Se as primícias são santas, a massa o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o são. A primícia, meus irmãos, ela é um princípio, ela é um fundamento eterno. Repita comigo, um fundamento eterno. O que quer dizer um fundamento eterno? Fundamento eterno são coisas que regem o universo, você entendendo ou não, você acreditando ou não. É como a lei da gravidade. Você fala assim, eu não acredito nessa história de lei da gravidade. Então tá bom, meu irmão, você pode não acreditar, se joga de cima de um prédio, você vai ver o que acontece quando você chegar lá embaixo. Porque a lei da gravidade, ela te joga para baixo, você acreditando ou não. Você imaginou um cara que não é aqui do Brasil, vamos supor um cara lá, um amigo, um irmão nosso lá da África. Daí chega aqui, na África do Sul, os caras dirigem do lado direito. Daí eu falo assim, cara, aqui você não tem como dirigir do lado direito, aqui é do lado esquerdo. Daí eu falo, não acredito nisso. Eu vou vir com o meu carro, vou mandar meu carro na via, vou dirigir do lado direito. Eu falei, não dá, cara, as pistas são feitas. Não, mas eu não acredito. Como que o cara não vai acreditar numa coisa que é uma lei? A nossa cabeça com relação a fundamentos eternos às vezes funciona assim, não, mas eu acho que não tem que achar. Você achar ou não achar, não vai mudar aquilo que é fundamento, só que vai levar você a uma consequência. Quando você desobedece uma lei, você corre as consequências dessa lei. Então a primícia, ela é um princípio. A primícia é um fundamento. E esse fundamento que muitas pessoas desconhecem na igreja, ele engloba finanças, mas ele é muito mais amplo do que finanças. As primícias servem para todas as áreas das nossas vidas e engloba finanças. Quando nós falamos do primeiro filho, chamado primogênito, a Bíblia ela faz menção especial ao primogênito. O primeiro filho era sempre consagrado ao Senhor. Por quê? Porque era a primícia. O primeiro momento do dia, a viração do dia, era um momento especial para Deus. E também a mesma coisa com respeito à honra. Primícia de honra, primícia de adoração, a primícia da sua juventude. Quantos jovens além de mim tem aqui nessa noite? Amém? O que Deus requer de nós jovens? O melhor tempo da nossa vida, o nosso vigor, a nossa juventude. Quantos adolescentes tem aqui? Ô irmão, você está de brincadeira. Eu falo que é jovem, você já está indo para adolescente. Os adolescentes estão para lá. Mas qual que é a tendência do jovem e do adolescente dentro da igreja? Deixa eu dar uma curtida. E quando eu envelhecer um pouco,
que as coisas do mundo ficarem meio sem graça, daí eu volto para a igreja. Sabe o que Deus quer? A tua juventude como primícia. É fácil você vir numa festa das primícias, e eu não quero diminuir o que muitos jovens adolescentes já fizeram nessa casa, entregando seus videogames e tal. Isso é muito legal e é válido, deve ser feito. Estou entregando meu melhor ao Senhor. Mas não adianta fazer isso e deixar a sua vida ser conduzida do jeito que você quer. Entrega o melhor da tua vida ao Senhor, como uma primícia. Entrega o seu corpo ao Senhor como primícia. Viva a santidade como uma consagração da sua vida ao Senhor. E a primícia, ela traz junto dela alguns princípios. Entre eles, o princípio que ela tem o poder de determinar como vai ser o restante. Olha que forte o princípio da primícia. O que nós lemos lá em Romanos? Se a primícia é santa, a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Ela determina o restante. Ela determina a qualidade do que vem depois. Tudo que vem primeiro, ele tem o poder de determinar a qualidade do que vem depois. Você consegue entender isso, meu irmão? Vamos ler esse texto. Adão, eu escrevi isso para você aí, ó. Adão, como primícia da criação, ele propagou uma natureza pecaminosa e corrompida. Ele foi o primeiro. E porque ele foi o primeiro, o que aconteceu com ele teve o poder de contaminar tudo que veio depois. Adão carregou nele o pecado e transmitiu o pecado a toda a humanidade, porque ele era a primícia. Só que assim como Adão foi a primícia, Cristo também foi a primícia da ressurreição. E assim como Adão transportou o pecado, Cristo carregou o poder nele de fazer com que tudo que venha depois seja santo como ele é santo. Ou seja, se você está em Adão, se a tua natureza é adâmica, você carrega o princípio que ele trazia dentro dele. Mas se você experimenta a ressurreição em Cristo, você consegue carregar tudo aquilo que ele determinou ao restante como primogênito, porque a palavra diz que ele era o unigênito do Pai. Depois da cruz, quando ele ressuscitou, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, ele se transformou no primogênito, porque ele se transformou o primeiro de muitos outros filhos. Repita, eu e você somos filhos em Cristo. E por isso nós temos o poder de carregar o princípio da primícia. A palavra diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem. Amém? Você consegue entender esse poder que eu estou falando da primícia? Assim como é o primeiro, determina a qualidade do que vem depois. Quantos entenderam esse princípio? Eu queria que você prestasse atenção nisso que eu escrevi. E entenda o que está em jogo nesse mês. Nós estamos falando no primeiro mês do ano de 2017. Se a primícia é santa, todo o restante é santo. O que nós fazemos nesse mês, ele determina muitas coisas que acontecem ao longo desse ano. Entenda o que está em jogo cada dia quando você acorda. As primeiras palavras que saem da sua boca. Entenda o que está em jogo quando você recebe o seu salário. Você abençoa ou amaldiçoa, porque o princípio da primícia é o que você faz em primeiro. Você acorda e muitas vezes a guerra na hora que você acorda é da mente tentando te dominar, e você já acordar preocupado, angustiado, ansioso pelas coisas que tem durante o dia. Ou você pode, entendendo esse princípio, a primeira palavra que sair da sua boca quando você acordar é: glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Sabe qual que é a base, qual que é a raiz da primícia? Gratidão. Repita comigo: gratidão.
se você ainda não entendeu o que é gratidão, o princípio da gratidão, você vai ter muita dificuldade em se relacionar com Deus. A gratidão é o que nos move a agradecer em todo o tempo. A gratidão é o que fez Paulo escrever: eu sei que está contente quando as coisas estão bem e quando estão mal. Eu sei que está contente no pouco ou no muito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, ele estava explicando um princípio. Eu reconheço que Deus é tudo na minha vida, então a graça de Deus me basta. E tudo que acontece, em primeiro lugar eu penso nele. Quando eu acordo eu penso nele. Quando eu recebo algo na minha mão, eu posso receber R$2 ou R$2.000, eu falo: obrigado, Senhor, veio do Senhor. Eu tenho um coração grato. Quais são essas primeiras palavras que saem da nossa boca? Quais são as primeiras reações que nós temos diante de situações? Eu quero te perguntar algo, meu irmão: o que você quer produzir de resultado na tua vida? Se nós estamos entendendo que o princípio da primícia, que é como é no primeiro, determina o restante, e se nós entendemos que profeticamente para o nosso calendário nós estamos no primeiro mês do ano, enquanto as pessoas estão pulando onda lá no mar, enquanto as pessoas movidas por sua alma, muitas vezes pelo capeta, estão tentando se consagrar, estão tentando criar uma série de artifícios para ver se tem um ano bom, o que passa na sua cabeça quando começa um novo ano? É disso que se trata a primícia. Eu quero que você me passe, se a primícia é importante, se o primeiro é importante, eu quero te levar à primícia da Bíblia. Qual é o primeiro versículo da Bíblia? Ele tem algum significado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é a primícia da Bíblia. Quem conhece a mente de Deus, quem conhece seus princípios, quem conhece seus fundamentos, quando lê Gênesis 1, já entende o propósito de Deus para toda a Bíblia. Se a primícia é santa, quando a palavra nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, já tem um fundamento de primícia aí. A Bíblia diz que Ele criou numa ordem. O que veio primeiro? Céus. Você consegue entender o que Deus está falando aqui? Existe um princípio da primícia, assim como é o primeiro. Quantos estão aqui nessa noite, digam aleluia. Quantos estão aqui nessa noite, digam glória a Deus. Amém. Como é o primeiro, é o restante. Quando Deus cria os céus e a terra, Ele está falando já uma coisa de cara: eu quero que a terra tenha a mesma característica do que é o céu. O céu vai invadir a terra. Se você entende isso, o primeiro versículo da Bíblia, você já entende que o projeto de Deus nunca foi destruir a terra. Que o projeto de Deus, a preocupação de Deus, não é que o homem vai morar no céu, mas é que o céu venha transformar a terra. Quando você lê Gênesis 1:1, já fica evidente o princípio da primícia. Eu criei os céus para manifestar os céus na terra. Essa é a mente de Deus. Deus criou o céu como uma primícia, um ambiente onde Ele gostaria de manifestar na terra. Enquanto Deus foca na manifestação dos céus na terra, os religiosos querem levar a terra para o céu. Agora, o princípio da primícia está ligado a uma palavra que tem a mesma raiz de primícia, que é a palavra prioridade. Toda vez que você trata de primícia, você está tratando daquilo que é prioridade na tua vida. Quantos aqui a prioridade da tua vida é o Senhor? E aqui eu não quero nem colocar essa escalazinha: primeiro lugar está Deus, segundo lugar está a família. Não é isso que eu estou falando. Eu quero saber quantos têm como prioridade a Deus.
Porque se Cristo habita em você e a vida dele vive em você, não tem como você fazer escala de prioridade. Deus nunca vai competir com a sua família, cara. Essa história fala Deus primeiro, família depois, isso não existe. Isso não existe. Você acha que Deus está assim, quero ver, hein? Primeiro lugar eu ou a sua esposa? Você acha que Deus tem essa guerrinha particular com a gente? Quem colocou essas escalazinhas de comparação? A nossa mente limitada. Agora, existe prioridade. E prioridade está ligado à primícia. E tem gente que faz promessa para Deus. Olha, Senhor, quando eu ganhar mais dinheiro eu vou ser dizimista. Quando o Senhor me abençoar, quando eu ganhar na loto, eu vou dar uma oferta. Se Deus me livrar dessa situação, eu vou fazer. Mentira, cara. É mentira. Se você é infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Não pensa que quando as coisas melhorar, você acerta a sua vida com Deus. Isso é uma mentira. As suas prioridades estão erradas. Não é Deus resolver o problema para depois você ser fiel. É você ser fiel e se Deus quiser resolver, Ele resolve. Se Ele não resolver, aleluia, do mesmo jeito. Pode ser que você nunca tenha amadurecido na fé, porque conhecer a palavra nunca foi prioridade na sua vida. Quando nós falamos em finanças, nós precisamos entender que o fundamento abrange dízimos, ofertas. Como eu falei, a primícia, ela é um princípio que engloba dízimos e ofertas. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os que temerem ao Senhor e para os que se lembrarem do seu nome. A Bíblia nos explica que as ofertas constroem um memorial de testemunho a respeito da nossa fidelidade. A Bíblia nos fala que cada vez que nós ofertamos, que cada vez que nós nos movemos com relação a finanças diante de Deus, nós estamos construindo um memorial. Pergunta para quem está do teu lado, como está o teu memorial? Nossa, vocês estão num silêncio fúnebre. Se eu perguntasse assim, olha, Deus falou que esse ano você vai virar milionário. Pergunta para você, quem está do seu lado, quem vai virar milionário? Eu não tenho certeza que vocês não falariam nesse tom fúnebre. Será que o memorial de vocês, a coisa está muito feia? Hã? A Bíblia fala, e a Bíblia é tão interessante, e Deus nos observa tanto na administração financeira, que a Bíblia fala em Malaquias, que um memorial, Malaquias está tratando de dinheiro nesse capítulo, e fala assim que nós estamos construindo um memorial. Daí tem gente que fala assim, mas é Antigo Testamento. E o que Jesus estava fazendo no culto, observando as pessoas ofertarem? Você acha que não é importante? Você acha que o quanto você traz para Deus interfere no teu nível de fidelidade? Interfere ou não? Para uns nessa noite, R$100 pode ser muito. Para outros, R$100 pode ser uma esmola. Para uns, R$1.000 pode ser daquilo que está sobrando. Para outros, R$1.000 pode ser uma oferta de sacrifício. Então não é a quantidade, mas é proporcional ao que Deus tem confiado a você. E a Bíblia fala assim, que Deus, Ele olha como nós administramos essas coisas, e essas coisas vão construindo um memorial. Um memorial. E se isso constrói um memorial, se as ofertas testemunham a nosso respeito, quantos entendem que quando você oferta, a oferta está dizendo algo a teu respeito? Você entende isso? Amém? Se a oferta diz algo a teu respeito, a gente precisa entender o que é o testemunho. Quantos já ouviram falar na Bíblia de testemunho? Alguém aqui já viu, ou veio de uma igreja mais tradicional, que alguém cai em pecado, daí como que faz? Olha, vamos chamar a pessoa lá e vamos
vamos colocar diante do pastor. O cara pecou. Daí o que tem que fazer? Trazer uma testemunha. Por quê? Os irmãos estão errados, porque a Bíblia fala assim. Trazer uma testemunha. Agora, quando você quer que o testemunho seja perfeito, que o testemunho seja completo, a Bíblia fala que você precisa de 2 testemunhas. Porque na presença de 3 pessoas, você completa um testemunho perfeito. Amém? A Bíblia, o número 3 representa, o número 3 na Bíblia, ele representa o testemunho perfeito. A Bíblia fala em 1 João 5,7, são 3 os que testemunham, ou em outras palavras, testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então todas as vezes que fala de testemunho na Bíblia, ela menciona o número 3. Esse texto, depois ele volta e fala assim, e são 3 os que testemunham na terra, e sempre usam o número 3. O que é essa imagem? O que você vê aí na mesma imagem? Sol, a lua e as estrelas. A Bíblia diz que Deus criou o sol, a lua e as estrelas como um testemunho perfeito. Os luminares, eles compõem esse princípio do testemunho perfeito. O sol, a lua e as estrelas como testemunho perfeito. O que você está vendo aí? A composição do homem, corpo, alma e espírito. O homem é um homem completo, porque ele tem 3 constituições que testemunham a seu respeito: o corpo, a alma e o espírito. O que é isso aí? Alguém sabe me dizer? Isso é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela levava dentro dela um testemunho perfeito. O que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, o maná e a vara. O que elas compõem? Mais uma vez, repita comigo, 3. O símbolo do testemunho perfeito. E na área financeira, qual seria o testemunho perfeito quando nós falamos de finanças? Acho que eu pulei aqui. Depois a gente vai para lá. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Êxodo 25:16 diz assim: depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Eu estou falando da última imagem. Vamos voltar para cá, para a última imagem. E depois colocará na arca o testemunho que eu te darei. O que continha na arca? Êxodo 25:16. E depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então o que continha a arca? Um testemunho. Esse testemunho era composto de 3 elementos. Olha Hebreus, agora abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 4. Hebreus 9, 4. A Bíblia fala em Hebreus 9,4 sobre testemunho. Então ela fala, tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, que era coberta de ouro, toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Então Hebreus, ele volta a testificar que a arca da aliança era um símbolo de um testemunho perfeito que continha esses 3 elementos. Quando nós falamos de área financeira, volta para mim aqui agora. Na área financeira, qual que é o testemunho perfeito? Na área financeira, nós vivemos por muitos anos, eu não sei você, por muitos anos, eu não tinha o entendimento do que era primícia. Por muito tempo na minha vida, eu caminhei entendendo só dízimo e oferta. Quantos também só entendiam dízimos e oferta? A gente desconhecia um fundamento de um testemunho perfeito, mas a Bíblia fala que nós temos um testemunho perfeito.
E na área financeira, diz que existe um memorial, que as ofertas testemunham a nosso respeito. Se as ofertas são um testemunho, se o dinheiro é um testemunho a nosso respeito, ele tem que ser pleno. Então o dízimo e oferta, ele está manco, está faltando alguma coisa. O tripé que compõe o testemunho perfeito, está faltando um elemento. E qual é esse elemento? É a primícia. Então nós estamos falando de primícia, dízimos e ofertas. Amém? Amém? Na área financeira, o testemunho perfeito é composto de dízimos, ofertas e primícias. E o princípio da primícia, que foi um princípio que por muito tempo nós desconhecíamos, ele é o mais forte de todos, porque a primícia ela está presente na oferta e ela está presente no dízimo como princípio. O princípio da primeira parte, o princípio da gratidão, o princípio da honra, ele engloba os outros dois. Então, se nós não entendemos primícia, nós estamos falhando no nosso testemunho diante do Senhor. Quantos entendem isso? Amém? Vamos lá. E a primícia, ela tinha algumas características. A primícia era sempre trazida em clima de festa. Repita comigo: primícia é símbolo de festa. Ninguém trazia primícia chorando, ninguém trazia primícia se lamentando. A primícia ela era entregue sempre na primeiros frutos de uma colheita. A economia da época, a base da economia era a agricultura. Então eles tomavam os primeiros frutos, a primeira colheita, e vinham numa grande festa entregar esses primeiros frutos ao Senhor. E quando eu falo de dízimo, primícia e oferta, eu queria explicar para vocês rapidamente. Eu vou passar por dízimo e oferta para a gente chegar na primícia, mas quais são esses três elementos então? Vamos começar pelo dízimo, que aparentemente é o mais simples, mas que nós muitas vezes não entendemos. Então a pessoa fala assim: eu sou fiel no dízimo, mas eu não vejo meu crescimento financeiro. Mas a Bíblia não fala que o dízimo vai te levar a crescimento financeiro. Palavra de Deus lá em Malaquias capítulo 3. Vamos ler? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Olha para quem está do teu lado, se você tem roubado a Deus. Só pergunta assim, fala assim, ó: você tem roubado a Deus? Não precisa me responder, mas pergunta. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, calma aí, eu quero só fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem a diferença de roubo e furto? Você sabe? Então me explica qual que é. Então vai, vem explicar aqui que você falou meio confuso, vai. Você falou que sabia com tanta convicção, explica aí. Roubo é quando a pessoa toma da outra. Furto é quando rouba escondido, sem a pessoa ver. Uma salva de palmas, Alexandre. Roubaram a sua moto na mão? Ah. Então, por exemplo, o Alexandre teve a moto dele furtada. Por que ela foi furtada? Você não estava em cima dela, não parou um bandido e pôs a arma na sua cara. Ela estava em algum lugar, quando você chegou, sumiu. Foi um furto. Você tem uma bicicleta na sua casa, o cara pula o muro da tua casa, leva a bicicleta, quando você chega não está mais lá a bicicleta. O que aconteceu? Foi furtado. O roubo, a característica do roubo é que tem o contato. Ou você pôs uma arma na cara da pessoa, ou você veio com um canivete, com uma faca, mas você chegou e arrancou da pessoa. A Bíblia não fala que você furta a Deus. A Bíblia fala que você rouba a Deus. É como se você levantasse Deus pelo colarinho e falasse assim: olha, isso aqui é teu, mas eu estou tomando para mim. Fica na sua aí, cara. É mais sério do que o furto. Quando você pega o teu dízimo e fala assim: ah, esse mês vai faltar para mim, eu vou separar o meu dízimo. Você não está furtando. Você não está fazendo escondido dele. Ele está vendo e é na cara dura. Ele fala assim: você está me roubando. Ninguém está vendo, não, eu estou.
Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis ainda: no que te roubamos, Senhor? Na onde que eu te roubei? E o próprio Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque vocês me roubam. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então aonde que a Bíblia fala para trazer o dízimo? Na casa. O dízimo não é algo de administração pessoal. Olha, esse mês eu separei do meu dízimo, eu vou dar tanta cesta básica na instituição tal, eu vou dar uma parte para a pessoa. Não, o dízimo você não administra, o dízimo você traz na casa. O dízimo não é uma administração pessoal, eu não escolho o que eu vou fazer com o dízimo. O dízimo você traz na casa onde você se alimenta. Amém? Trazei todo o dízimo a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E esse mantimento, a raiz da palavra mantimento, é mais do que sustento, é revelação. Sabe por que muitas pessoas passam anos na igreja e não conseguem ter discernimento espiritual da Bíblia? A gente falou semana passada que eu ministrei o que é revelação. O que é você ver, hoje a minha sogra está até aqui, eu falei tanto dela semana passada. O que é você ter uma visão de uma obra em 3D e o que você vê uma planta? Vocês se lembram disso? Por que todo mundo passa a vida inteira vendo uma planta? Muitas vezes porque é infiel. E o dízimo, ele produz, eu coloquei até no título, proteção e revelação. O dízimo não é para multiplicar tuas finanças. O dízimo ele garante a você como um seguro, proteção e revelação. Aonde está isso? A própria Bíblia. Trazei todos os dízimos na minha casa para que não haja mantimento, e eu, vamos repetir aqui, e eu continuo, derramarei sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, na vossa vide, no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele fala, por causa da tua fidelidade no dízimo, eu crio uma proteção. Então o dízimo, ele funciona para proteção e para revelação. Mateus 23, 23, está aí? Mateus 23, 23, Novo Testamento diz assim: ai de vós escribas e fariseus, hipócritas. Jesus era muito carinhoso com esses caras, né? Hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã, o endro, o cominho, e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas, não omitir aquelas. O que Jesus está falando? Olha, vocês têm que continuar sendo dizimistas, mas se o dízimo não vier com uma atitude de misericórdia, de fé, de amor, no texto de Lucas, vocês não estão entendendo, vocês estão se prendendo somente à lei. Não adianta você trazer o dízimo e não ser misericordioso. Não adianta você trazer o dízimo e oprimir o teu irmão. Não adianta você trazer o dízimo e emprestar dinheiro a juros. Isso não vai te tornar fiel. Traga o dízimo, mas se atente às outras coisas. É isso que o Senhor está falando. Amém? Aqui está o texto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dizimam a hortelã, o endro, o cominho, desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Amém? Então o dízimo, vocês entenderam? O princípio do dízimo. Para que a importância do dízimo na tua vida? Proteção. Oferta. O que é oferta? Oferta é uma semente que produz multiplicação proporcional. À medida que você semeia, você colhe. Oferta é exatamente como o princípio de uma semente. Aqueles que trabalham com agricultura sabem que a sua colheita é exatamente proporcional ao quanto você investe na semeadura. Se você semear pouco, você colhe pouco. Oferta é exatamente isso. Ela é proporcional. Então diz a palavra, Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão a vós. A oferta é diferente do dízimo.
A oferta não é algo restrito à casa. Você pode decidir ofertar na vida de alguém. Você pode decidir abençoar uma pessoa. Você pode decidir abençoar uma instituição de caridade. A oferta é algo voluntário, e à medida que você olha para a vida das pessoas e você entende a necessidade de ofertar, é a mesma medida que as pessoas vão olhar para você e também vão semear na sua vida. É o que a palavra está dizendo. Da mesma maneira que você consegue perceber o próximo, você vai se sentir percebido pelo próximo quando você precisar. Eu quero me deter aqui um minuto para te lembrar de uma coisa. Tem muita gente que reclama de igrejas onde não se sentem amados. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Você que tem a tendência de julgar pessoas e falar assim, ninguém me ama. Eu quero te dizer uma coisa, você pode ter certeza que a raiz desse problema está na tua vida. A sua incapacidade de olhar o próximo e achar que você é o centro do universo. Porque Deus nos chama a todos a abençoar. Deus nos chamou a todos a abençoar. A nossa vida tem que ser um canal por onde flui. E você, às vezes, você não é um canal, você é uma represa. Tudo tem que chegar e parar em você. Então, como você não consegue perceber o próximo, você só vê necessidade na tua vida, a percepção que as pessoas têm de você é a mesma que você tem dos outros. Por isso que as coisas não funcionam. E não é numa igreja, em todo lugar que você for, enquanto não for tratada a sua raiz, sempre você vai ser esquecido quando você precisar, porque você não se lembra de ninguém. Pessoas que se movem por interesse, por reciprocidade, não por gratuidade. E tem uma, fala assim, vai ficar mais forte para você ainda. Olha para quem está do teu lado. Eu sei que tem gente que está olhando com a cara para mim assim, está pegando para o meu lado. Agora olha para quem está lá, vai pegar mais ainda. E fala assim, ele não está bravo. Eu estou te ensinando, meu irmão. Amém? Vamos ler juntos isso aí? Porque eu não estou advogando em causa própria. Isso aqui é a Bíblia que diz. O que é instruído na palavra, quem está sendo instruído na palavra? Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não errais. Deus não se deixa escarnecer. Tudo, nós estamos falando de oferta, hein? Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. O que semeia na carne, vai ceifar a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então nós precisamos entender esse princípio, porque muita pessoa se trava na área, no entendimento disso. Isso é um princípio de honra. As pessoas pagam para passar 1 hora com alguém. Você já ouviu falar de mastermind? Você já viu falar desses cursos? Paga-se 5 mil, 10 mil reais para você poder ter 1 hora com alguém que não vai transformar a tua vida, mas vai te dar uma dica profissional. Eu poderia perguntar para muitos de vocês, quantos aqui já tiveram suas vidas transformadas por uma palavra de algum ministro dessa casa? Levanta sua mão. Olha ao seu redor. Nós estamos falando do quê? De oferta. Quantas conferências, tira a última, que era dos jovens, um negócio específico. Quantas conferências você veio nessa casa que você pagou para ir na conferência? Nós nunca cobramos por conferência, meu irmão. Mas você sabe que isso é um problema? Porque a gente gera uma cultura onde você não dá valor para o que você recebe. Isso transforma a tua história. Aprenda a romper com uma mentalidade miserável. Aprenda a investir, aprenda a ofertar, aprenda a ter um coração grato. À medida que você semeia, você colhe. Aprenda esse princípio de honra com aqueles que te lideram, com aqueles que te discipulam, com aqueles que exercem paternidade sobre a sua vida.
A honra sempre é a Deus. Sempre é a Deus. Sabe por que eu estou ministrando essa noite aqui? Porque eu tenho uma paternidade espiritual que me lança, senão eu não estaria aqui. Quantos homens, quantas mulheres passam suas vidas cheios de dons, cheios de talentos, sendo sufocados numa igreja, porque o pastor titular não abre mão do púlpito para ninguém. Nessa casa nós temos um pai que diminui para que os seus filhos cresçam. Ele nos honra mais do que nós a Ele. Cada palavra muitas vezes precisa de correção que sai da boca dele para orientar. Às vezes você vai no Facebook, elogia um, elogia outro, e a gente tem dificuldade de entender honra. Honrar não é ser puxa-saco, não. Honrar é um princípio bíblico. E sabe por que a primícia era entregue na mão do sacerdote? Porque a primícia, ela nasce com o princípio de honra. A primícia não é uma oferta que você traz no gasofilácio, você traz na mão do sacerdote. Porque a primícia, ela nasceu com um princípio de honra. Nós falamos de dízimo, nós falamos de oferta. Quantos entenderam o princípio da oferta? Multiplicação proporcional. A oferta diferente do dízimo, você administra. Existem ofertas de honra. Aquele que te instrui na palavra deveria compartilhar, sempre foi assim, daquilo que você vive, ainda que a gente não coloque isso em prática. Só para recapitular tudo que a gente falou. E a primícia? A primícia, ela tem como função ativar o sobrenatural e a multiplicação, sem regras e sem limites, e produz libertação. Então, vamos recapitular. O dízimo é o quê? Proteção e revelação. E a oferta? Uma multiplicação proporcional. E a primícia? A primícia, ela tem uma função de ativar o sobrenatural, ou seja, não tem proporcional, não tem regra, é algo ilimitado e produz libertação. Amém? E ela tem algumas regras. Ela deve ser apresentada ao sacerdote. Amém? A primícia eu vou me deter mais, a gente vai para a Bíblia agora. Ela tem que ser apresentada ao sacerdote. A primícia pertence ao sacerdote para definição do uso. Diferente da oferta que vem aqui no altar e do dízimo, que é para administração da casa, a primícia ela vai na mão do sacerdote. E ele pode fazer 3 coisas com a primícia. Você sabe o que ele pode fazer com a primícia? Ele pode pegar parte ou toda a primícia e voltar ao povo para abençoar pessoas. Olha, eu recebi uma primícia aqui e eu sei que o santo está com uma necessidade na vida dele. Eu pego essa primícia e como eu recebi, eu tenho, porque ela é minha, a liberalidade de administrar ela e devolver. É um uso. A primícia pode ser usada na casa, situações do dia a dia. E a primícia pode ser usada para o sacerdote pessoalmente. Isso é um atributo que quem define é o sacerdote, que nesse caso, na nossa casa, é o apóstolo Hélio. Ela deve ser o melhor fruto. Não, o melhor. Ela deve ser o melhor. E ela deve ser fruto de um sacrifício. E ela é algo que ocorre em momentos oportunos. Ela não é uma oferta regular. O dízimo você traz todo mês, ou ao menos deveria trazer, amém? Amém? Oferta você traz toda hora, ou ao menos deveria trazer, amém? Quantos aqui contribuem com o FAP? O FAP é uma oferta que você traz todo mês, amém? A primícia não é uma oferta que você traz todo mês. A primícia não deve ser trazida todo mês, porque a primícia ela não é uma oferta qualquer. Ela não é um valor qualquer. A primícia ela tem um atributo diferente. Ela tem que ser o melhor e ela tem que ser fruto de um sacrifício. E ela tem que ser a primeira parte. Por isso que ela tem que ser momentos oportunos. Qual é esse momento para nós na realidade que vivemos hoje, que não somos uma economia agrícola? Então, se não é a hora da colheita, é o início do ano.
Então no início do ano essa casa definiu que na última semana de janeiro nós trazemos a nossa oferta de primícia do ano. E quais são as outras situações que podemos trazer uma primícia? Você teve um aumento de salário, esse aumento é uma primícia. Você recebeu uma herança, algo inesperado, um presente, você pode separar uma primícia. Mas a primícia é algo que não é regular. Amém? Ficou claro isso, o entendimento? Agora vamos então, esses são os pontos, vamos entender esses pontos na Bíblia. Deve ser apresentada ao sacerdote. Levítico 23, 10, 11. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia seguinte ao sábado o sacerdote moverá. Então entregue na mão do sacerdote, que ora e apresenta ao Senhor para que seja aceito. Amém? Deve ser apresentada ao sacerdote. Eu falei já isso. Quando dois já foi. Pertence ao sacerdote para definição do uso, aquilo que eu falei. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Deve ser o melhor fruto, deve ser o melhor fruto de um sacrifício e em momentos oportunos. Olha o que diz Números 18, 12. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Sempre que se falava em primícia, falava assim, o melhor. Eu falei para vocês repetirem? Vocês falaram por vontade própria? Mas a primícia sempre era o melhor. Então era o melhor fruto, era o melhor, a primeira cria, né, da criação. E o princípio do incremento, da multiplicação. Um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Então olha só, o cara chegou e foi ofertar ao sacerdote a primícia, né? 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Ou seja, o sacerdote já pegou e falou, fez o uso da primícia, olha, pode dar ao povo. Era o atributo que ele tinha. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Então aqui existe na Bíblia um princípio de multiplicação, da mesma maneira que aconteceu com Jesus. Houve uma multiplicação sobrenatural. Esse homem trouxe a primícia ao sacerdote, e o sacerdote, que pode fazer 3 coisas, entre elas, como eu falei do santo, voltar a primícia ao povo. Ele falou: dá o que você está me dando como primícia, dá ao povo para comer. Ele falou: mas o que tem aqui não dá nem para um, é um exército. Ele falou: não vai dar, porque o princípio da primícia é incremento e vai se multiplicar. E foi o que aconteceu. E a primeira multiplicação de pães na Bíblia, quem fez não foi Jesus, foi esse sacerdote, através do princípio da primícia. Amém? Quando você traz uma primícia, você está produzindo uma multiplicação sobrenatural. E a libertação, eu não sei se vocês se lembram da história das pragas do Egito. E era rã, e era água virando sangue, e era mosca, e um montão de coisa, e nada do faraó libertar o povo. Qual foi a última oferta que Deus pede, que produz libertação de anos de escravidão? O primogênitos no Egito. Todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás de Mó, e todo o primogênito dos animais. Deus tomou uma primícia para si. Quando Deus toma a primícia para si, o que ele produz? Libertação. Repita comigo: libertação. Daí olha o que acontece, Êxodo 12.
Então chamou Moisés a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide, abençoai-me também a mim. Olha o que aconteceu. Meu irmão, você consegue entender o tamanho do milagre através da primícia? O cara estava segurando o povo há anos, não tinha rio transformando em sangue, não tinha rã, não tinha mosca invadindo o palácio que fizesse ele libertar o povo. Daí quando a oferta de primícia é entregue, quando o Senhor toma para si uma primícia, Ele não só libera o povo, como Ele fala assim: olha, pode levar vaca, pode levar ouro, pode levar dinheiro, e outra coisa, antes de sair, ora por mim aqui e me abençoa. Foi isso que aconteceu. O faraó deixou o povo ir e ainda falou: ora por mim, me abençoa, porque a primícia produz libertação. Repita comigo: libertação. Quem nesse momento vive uma realidade onde precisa de uma libertação, levante sua mão. Seja nas finanças, seja na sua família, a primícia produz libertação. E nós vamos ver isso se cumprir na nossa vida, através da oferta de primícia. Porque a primícia é entregue ao Senhor, e a palavra dele se cumprirá nas nossas vidas. Amém? Já estou acabando aqui. E a primícia, ela produz multiplicação em todas as áreas. Se você ler João 20:11, Maria Madalena foi a primeira pessoa a receber a revelação da ressurreição. Tem gente que diz que Jesus falou para ela porque ela era mulher e ele queria que a notícia espalhasse rápido, não é? Quantos já ouviram falar disso? Na verdade, Maria Madalena, havia um princípio. Jesus queria que o evangelho chegasse aos gentios. Então a Maria Madalena, aquela mulher da qual ele expulsou 7 demônios, foi a primícia da ressurreição. Por quê? Porque a ideia é que o evangelho chegasse em quem? Aos gentios. Como é a primícia, assim é todo o restante. Amém? Então o princípio da primícia funciona em todas as áreas. A libertação acontece em todas as áreas. Eu estou encerrando aqui, eu queria só falar para vocês mais algumas coisas a respeito de primícia. Preste atenção nisso. A primícia é, acima de tudo, um ato de generosidade e honra. E por isso Deus estabeleceu que a primícia é entregue na mão do sacerdote. Honrar o Senhor com... Quer abrir lá em Provérbios 3? Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte, ou em outras traduções, com a primícia de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a primícia, ela é uma oferta acima de tudo de honra. Caim e Abel tiveram atitudes diferentes na maneira de se relacionar com Deus. Caim trouxe da terra uma oferta, enquanto Abel trouxe das primícias. Primeiramente, antes de Deus não se agradar da oferta de Caim, diz a palavra que ele não se agradou de Caim. Sabe por quê? Porque a tua oferta, ela diz respeito à tua vida. Preste atenção, eu não falei que a oferta ela dá testemunho de você? Quais são os 3 fundamentos que testemunham de você diante de Deus com de respeito às finanças? Dízimo e primícia. Eles falam quem nós somos diante de Deus. Forte isso. Os nossos dízimos, ofertas e primícias, eles falam para Deus quem nós somos. Sabe por que Deus reprovou Caim? Porque a maneira de Caim se comportar diante de Deus fez com que ele fosse rejeitado. A palavra fala que antes de ele rejeitar a oferta de Caim, ele rejeitou a Caim. Não é que Deus rejeita a tua oferta, ele rejeita você, quando você não entende um princípio.
Você não pensa que dá para se relacionar com Deus fazendo as coisas meia boca? Fala assim, eu trouxe um negócio meia boca aqui, pode ser que Deus não aceite. Não, se Deus não aceita, Ele não aceita a tua vida, não é a sua oferta. Quantos estão entendendo a seriedade do assunto? Por que você acha que o diabo bate tanto nesse assunto de finanças? Por que as pessoas têm tanto preconceito de falar de finanças? Por que se cria uma cultura de medo de falar disso? Quem que se apropria disso? Se existe uma bênção no dar, se a Bíblia é clara em falar que é melhor dar do que receber, se a Bíblia é clara em falar de dízimos, ofertas e primícias, se a Bíblia é clara em falar que quando nós não damos, nós roubamos a Deus. Satanás sabe que quando ele incute na tua mente uma mentalidade de rejeição a essa palavra, você não vai ser próspero, você não vai ser abençoado. Deus não aceita qualquer oferta, com qualquer atitude. É necessário seguir sua instrução. É necessário que o seu caráter acompanhe a sua oferta. Deus aprovou Abel, que seguiu as suas instruções, e reprovou Caim, que fez as coisas por conta própria. Depois de um culto como esse, onde nós fundamentamos com a clareza que nós fundamentamos o que é dízimo, o que é oferta e o que é primícia, você não tem mais desculpa para errar, meu irmão. E eu quero te dar mais uma instrução a respeito de primícias, porque nós falamos que nós estamos trazendo a primeira parte no primeiro mês do ano. Se hoje você não trabalha com agricultura, qual é a tua primeira parte? Qual é a tua primeira parte? Se o dízimo é 10% do teu salário, quanto é a primícia? A primícia, ela não tem um valor exato. A primícia pode ser o seu primeiro mês de trabalho. Como assim, apóstolo? Você pode decidir, por fé, dar o teu salário do mês de janeiro de oferta. A primícia pode ser a sua primeira semana de trabalho. Eu vou separar 1/4 do meu salário, eu não consigo dar um salário inteiro. Mas ela tem que ser de sacrifício, tem que ser superior ao dízimo, porque ela é uma oferta anual. Você não vai repetir ela em fevereiro, março, abril. Quantos entendem esse princípio? Ela pode ser a sua primeira semana, pode ser o seu primeiro mês. Daí é o nível da tua fé que dirige, que comanda. Ela não tem um valor estipulado. Mas o que eu sei é que esse princípio é o que te fará caminhar debaixo da bênção de Deus sobre esse ano. Esse ano, esse mês de janeiro, o tempo que nós passamos aqui orando, os cultos que fizemos, nada disso foi em vão. Nós demos um gás nesse mês de janeiro, porque nós estamos dizendo para Deus, nós cremos que quem governa a nossa vida é o Senhor. E eu quero que esse ano na minha vida seja diferente, na qualidade do meu tempo contigo, na qualidade da minha adoração com o Senhor, no meu nível de entrega, no meu serviço, no meu relacionamento com meus irmãos. Então eu estou aqui mesmo, janeiro, todos os dias, orando, intercedendo, clamando, ofertando, porque eu sei que esse mês é uma primícia na minha vida. Queria me despedir dos irmãos da internet, da TV Rica. Deus te abençoe, espero que essa palavra possa ter edificado a tua vida, amém?